A relação entre o homem e o uso de drogas é bastante antiga. Existem relatos de usuários de cannabis, a maconha, de 1000 anos antes de Cristo. E ainda há documentações de uso de ópio bem antes disso. Entretanto, é difícil saber realmente quando essa relação começou. Nesse tempo, as plantas tinham como função principal o seu uso como remédio para combater dor e outros tipos de transtornos do corpo. Às vezes, essa ligação é tão intrínseca que começa a fazer parte da cultura do povo que a utiliza. Peguemos o exemplo da folha de coca nos países latino-americanos, principalmente a Bolívia e o Peru. A classe mais pobre desses lugares está sempre mascando a planta que faz com que eles ganhem disposição e atenção. E isso remonta a muito tempo atrás, cerca de 5.000 anos, quando outros povos habitavam a América. Mas, como sabemos, essas drogas causam outra série de efeitos, e diversas vezes bem devastadores. Durante muito tempo, essa informação foi ignorada. Por exemplo, a heroína, que é um alucinógeno muito potente e tem um efeito viciante instantâneo, já foi usada como componente de remédios para tosse e dores no corpo. E hoje sabemos o poder que as drogas têm. Além do tráfico e suas consequências, temos também o prejuízo à saúde física e mental de quem as usa. Percebemos bem essa devastação quando olhamos para o centro de São Paulo, a cidade mais importante da América Latina, e nos deparamos com um centro de consumo de drogas colossal, a Cracolândia. Por isso, nós trouxemos especialmente para o Porquê das Coisas o ranking das drogas mais mortais para o organismo humano. Você tem alguma ideia de quais são elas e os seus efeitos no corpo? Meu nome é Boco e sejam bem-vindos ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Heroína. A heroína, apesar de não ser tão conhecida e nem usada no Brasil, é uma das drogas mais mortais das quais se tem notícia. Somente em 2016, nos Estados Unidos, foram registradas 35.000 mortes relacionadas ao consumo da potente droga. E fazendo um estudo ainda mais aprofundado sobre essa epidemia de heroína, entre 1999 e 2015, foram registradas quase 300.000 mortes decorrentes de seu uso. Sua utilização, como já foi dito, em seu começo, lá nos meados de 1880, era como substituta da morfina. A droga era considerada como uma medicação muito viciante e usada em tratamentos de dores e outros problemas do corpo humano. Mas como você bem deve imaginar, logo foi descoberto o poder de vício que a droga tinha e, assim, diversos países proibiram seu uso no início do século passado. Entretanto, com a proibição, a droga foi parar no mercado negro para usuários, primeiramente dependentes por causa de seus problemas no corpo e depois para o consumo recreativo. A partir do final dos anos 70, a droga ressurgiu. Arrumou um grande mercado consumidor e vem fazendo muitas vítimas desde então. Por fim, a morte por heroína quase sempre acontece por overdose e há casos de morte pela abstinência, que pode até causar parada cardíaca. Número 2. Crack. Essa droga surgiu também no final dos anos 70 nos Estados Unidos e tem um dos efeitos mais nocivos do mundo dos ilícitos. Se você já assistiu Narcos, então sabe que naquela época houve um estouro na distribuição e uso de cocaína por todo o mundo. Para expandir o negócio, foi feita uma droga que rendia mais e custava menos. O nome crack foi dado pelo barulho que a pedra faz quando se é fumada. Seu efeito é bem visível. A dependência é quase que momentânea e seus sintomas podem ser de depressão a diminuição do nível intelectual a longo prazo. Em período mais curto, você pode notar sinais gigantes de euforia, insônia e um alto grau de irritabilidade. Segundo um estudo brasileiro de 2012, aproximadamente 2 milhões de brasileiros já experimentaram a droga. Por conta desse vício incessante e da perda intelectual que decorre do uso do crack, a capacidade de socialização do usuário diminui. A partir disso, o uso se torna ainda mais frequente.
Continuando a falar dos males dessa droga, ela, à medida que o uso aumenta, danifica os pulmões, rins e fígado. Uma hora ou outra, o organismo falha e leva o usuário à morte. Além disso, leva pessoas a situações extremas de abandono e violência, o que faz com que as mortes, por conta da violência decorrente do uso, sejam a maior entre os usuários de droga. Número 3, metanfetamina. Essa droga é mais conhecida mundialmente por conta da série Breaking Bad. Ela é uma droga sintética que mistura ácido clorídrico e um punhado de diferentes remédios. Seu efeito interage diretamente com o sistema nervoso das pessoas e, como outras sintéticas, ela proporciona a sensação de ânimo e vitalidade. Seus efeitos duram por mais ou menos 8 horas ou até mais. Seu uso é bem fácil de ser feito, já que possui 3 opções: fumar, tomar a pílula ou usar em forma de pó. E, ao usar, libera uma série de hormônios no corpo, o que faz com que o organismo fique agitado. Mas seu uso, em grande quantidade, como qualquer outra droga, leva ao vício e a inúmeras consequências, como mudança frequente de humor, psicose, insônia e, o pior, dano irreversível em algumas partes do cérebro. Mas não para por aí. Se houver o uso desenfreado da droga durante um período pequeno de tempo, há um grande risco de overdose. O corpo apresentará febre, mudança no ritmo do coração e convulsão. Se não tratado a tempo, a morte é quase que uma certeza. Estima-se que cerca de 24 milhões de pessoas no mundo são usuários frequentes desta droga sintética. Número 4, AH-7921. Essa é uma droga pouco conhecida, mas realmente muito potente. Ela, até pouco tempo atrás, era vendida no Reino Unido em farmácias de maneira totalmente legal. Entretanto, seu poder de ação foi novamente medido. Dessa vez, a tiraram de circulação por a considerarem como droga com alto poder de vício e potência, bem parecida com a morfina. Seus efeitos, além do alívio da dor, são a euforia generalizada e possibilidade de entrar em um certo transe, um estado de nirvana. Mas seus efeitos colaterais podem ser devastadores, já que pode provocar a aceleração desenfreada dos batimentos do coração, pressão alta e até convulsões. Em casos de abstinência, foram detectados usuários que tiveram um quadro grave de depressão. Mas em usuários contínuos, os efeitos a longo prazo são bem pesados. A respiração pode ser muito prejudicada e, em muitos casos, com sequelas irreparáveis. Além disso, há casos nos quais o uso de AH-7921 levou à gangrena de alguns órgãos do corpo. É realmente devastador. Número 5, bath salts, ou sais de banho. Não se engane com o nome inofensivo e tranquilo dessa droga. Esse nome só é usado porque ela se parece com os itens usados em banheiras. Esse tipo de droga é uma junção entre 2 compostos químicos usados em remédios, repelente de insetos, bem como no cultivo agrícola, servindo como um tipo de agrotóxico forte. Aqui no Brasil, ela recebeu a peculiar denominação de miau-miau. Elas podem ser ingeridas de diversas maneiras, pela inalação, através de seringas ou até mesmo misturada a alimentos e bebidas. Seus efeitos físicos vão de dores de cabeça, passando por insônia e podem até causar ataques de pânico. Ainda há relatos de desenvolvimento de práticas suicidas, o que torna tudo o que envolve os sais de banho ainda mais complicado. Vários meios de comunicação dos Estados Unidos informaram que diversas pessoas tiveram crises sérias de alucinações e ataques de violência grave durante o uso dessa droga. Foram relatados episódios em que os usuários pareciam não viver mais em uma realidade. Até 2011, não havia proibição nos Estados Unidos porque os itens para a fabricação da droga eram comprados separadamente e eram permitidos legalmente. Número 6, Wunga. Essa droga apareceu do outro lado do oceano, especificamente na África do Sul, em um boom que atingiu principalmente as áreas periféricas e mais pobres do país. Seus componentes ainda não são totalmente conhecidos,
Há relatos de que a droga pode conter traços de heroína, maconha, remédios controlados e veneno para pequenos animais como o rato. Seu uso foi alastrado porque seu preço é baixo em comparação com outras drogas ilícitas e seu efeito é de uma proporção enorme. Ela causa cólicas e dores estomacais realmente fortes e desenvolve também um surto de agressão e descontrole de seus usuários. As dores vêm após o fim do tempo da droga, o que faz com que os usuários tenham que fazer mais uso da droga para conter a dor que sofrem. Ainda não há um programa de contenção realmente estruturado que tenha batido de frente com o ilícito em questão. Número 7. Crocodile. Agora a droga mais mortal do mundo, o crocodile, também conhecida como heroína dos pobres. Nenhuma droga conhecida tem seus efeitos tão prejudiciais e visíveis quanto o crocodile. Seu uso se difundiu durante um tempo porque sua produção é bem fácil e seu preço, comparado a outras drogas, é bem mais baixo. Ela é uma droga injetável e, mais uma vez, é derivada de um remédio que seria uma alternativa à morfina, a desomorfina. Porém, como deve ser bem fácil de imaginar, aliás, causava vício de maneira bem rápida. Entre seus componentes estão a gasolina, solvente, iodo, codeína e até fósforo. A média de vida que resta depois que a droga é usada pela primeira vez é de apenas 1 ano. O que faz essa droga ser tão letal é a mistura desses itens em sua composição. A substância formada não consegue ser ingerida e nem eliminada pelo organismo. Isso provoca uma decomposição de órgãos do corpo, principalmente de onde se injetou o crocodile. São recorrentes os casos de amputação após o uso da potente substância. Essa rápida necrose da pele é que deu o nome à droga, já que o aspecto da pele e órgãos fica parecido com o casco do crocodilo. Então, falamos das drogas mais nocivas e perigosas ao ser humano, algumas que nem parecem ser reais. Enfim, conhece alguém que já tenha sofrido com os efeitos dessas drogas? Qual delas você não conhecia? Conte pra gente aqui qual foi a que mais te chocou. É só comentar e matar a nossa curiosidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Fique longe das drogas.